Bom, sou Fatinha, né, conhecida como Fatinha Oliveira. E a minha relação com o Bom Jardim, eu sou até suspeita de falar, porque é maravilhosa. Eu cheguei aqui em 1990, onde ainda estava sendo o Grande Bom Jardim, começando a construção, começando tudo, né? A pavimentação, construção de casa, de tudo. Questão de posto de saúde, escolas. As ruas não tinham nem calçamento, ainda era na areia, né? Na pissarra, aqueles canais. Então eu cheguei nessa época ainda. Eu fui morar lá no Santa Cecília na época, numa vilinha de casa, muito pequenininha. E nessa época era um sacrifício que a gente pegava o ônibus lá na padaria GG, na Oscar Aripe. Da onde a gente morava pra lá, acho que eram mais ou menos 6 a 8 quarteirões. E quando era no inverno, era um sacrifício, porque era muita lama, muita água nas ruas, que não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha nada. Então eu cheguei nessa época. E hoje eu vejo assim, a construção do Grande Bom Jardim, que evoluiu bastante. Mas isso a gente deve também, né, aos movimentos sociais, porque se não fosse os movimentos sociais ir para a luta e dizer como queria, aonde queria, né, a gente hoje não teria o Grande Bom Jardim como nós temos hoje. Então, para mim, a minha relação com o Bom Jardim é muito familiar, muito gratificante. Eu só tenho a agradecer e hoje ser uma das moradoras aqui desse bairro tão maravilhoso. Como foi essa história? Bom, a questão da gente hoje estar hoje como associação, né, das pessoas com deficiência, Bom Viver Brilhos Flores, é uma história bem longa, né, uma história de vida de quando eu tinha uns 27 anos, foi quando eu comecei a perder minha visão, nessa época, em 97. E aí eu comecei a participar de uma associação dos moradores aqui na Grande Lisboa, que era a Mocomp. A dona Vani, que hoje já faleceu, né, que era a nossa presidente na época da associação, junto com o seu Fontenelle, com o Francisco do Mercantil Deus Te Pague, e outra companheirada que hoje não estão mais aqui. E aí eles me convidaram para fazer parte da Mocomp. E aí eu fui fazer parte como sócia. Depois fiz parte como vice-presidente. E aí na pandemia, em 2020, eu não saí, me tiraram, né, por conta de uma situação que aconteceu. Não era mais a Mocomp, mas já era Santa Terezinha do Menino Jesus. A mesma sede, mas com outro nome, né, que foi outro grupo que entrou. Aliás, pra cá, pro Bom Jardim, em 90, mas em 97 eu comecei a fazer parte da associação aqui, que era a Mocomp. Sim. Associação dos Moradores do Conjunto Palmares. Né, que na época da ocupação dos terrenos, das casas, a gente ocupou e aí foi criada uma associação nessa época de moradores. E aí depois um outro grupo entrou com outro nome na mesma sede, né, que é Santa Terezinha do Menino Jesus. E eu de uma passei para outra, né? E ficou até o período da pandemia? Até em 2020. Sim. Né? 2020. Eu fui pro interior, né? Veio a pandemia e eu estava lá. E aí, para eu não ficar olhando para as paredes, para as telhas, eu juntei com meu primo, minhas primas, umas pessoas lá. A gente resolveu criar a Associação das Pessoas com Deficiência, que também já era um sonho que eu tinha há muito tempo, né? Desde quando eu comecei a perder minha visão. Eu tinha esse sonho, né, de abrir uma associação de pessoas com deficiência. E aí, aproveitando que eu estava lá sem fazer nada no interior, abri a sede lá. Sim. Né, em 2020. E aí, quando foi em 2021, a gente registrou, certo? Ela agora, em 28 de junho, ela faz 3 anos de criação. E quando foi em 2022, eu retornei para Fortaleza. No final de 2022, eu retornei para Fortaleza. E aí aqui eu criei o núcleo da Associação Bom Viver, que é hoje Bom Viver Brilhos Flores. Eu queria que você falasse, né, até para as pessoas que vão ver também, assim, qual é o seu público e quais são as comunidades que a sede, que a associação ela atende. Pronto, a nossa sede lá, que é num distrito lá de Canaã, Trairi, né?
Lá a gente atende todo o público e toda a comunidade, porque a nossa entidade, o nosso estatuto, ele não se priva só o local, né? Ele é estado, né? Ele é município, ele é até internacional. O nosso estatuto diz isso, rege isso. Então a nossa luta da pessoa com deficiência não tem limites. Então o nosso estatuto, ele rege isso, certo? E lá a gente trabalha com as comunidades lá. E aqui também na Grande Lisboa da mesma forma, né? É tanto que quando a gente recebe algum tipo de projeto, a gente divide lá e cá, dependendo do projeto. É dividido, certo? E a gente trabalha nesse formato, né? Porque além do local, a pessoa com deficiência, ela está em todos os locais. Sim. Aí você consegue trazer quais parceiros e agentes para poder desenvolver trabalhos? Nós hoje a gente não tem uma parceria grande, a gente tem algumas pessoas que nos ajudam, né? Como voluntário, as pessoas da própria comunidade. Nós temos, a gente tem alguns comerciantes também que ajudam a gente, né? Exemplo, a fábrica Quero Mais, né? O Pérez ajuda muito na questão do Dia das Mães, das crianças, Natal, ele doa algumas coisas pra gente, como pipoca, xilito, né? Água, essas coisas. E temos também o Mercantil Deus de Pai, que é o Francisco, que é um parceirão desde o começo, que a gente, quando chegou aqui em 1990, ele criou a associação na época junto com a gente, a Mocomp, depois Santa Terezinha, e agora ele continua com a parceria com a Bom Viver. Temos o Mercantil JB, né? E também o Anali. Então são esses parceiros que nós temos que ajudam de vez em quando a associação. Principalmente nesses momentos mais festivos, né? Isso, né? As datas comemorativas, eles sempre estão parceiros com a gente, né? Graças a Deus. E também a SEASA, né? Nós temos uma parceria boa com a SEASA, que a gente vai lá ao sábado, de vez em quando, duas vezes no mês, uma vez no mês, colher algumas coisas lá com os permanentes lá das bancas, né? E a gente tem essa parceria. Porque também a gente também tem um projeto com as pessoas em situação de rua, que é a casa que 15 dias a gente vai distribuir o sopão. E aí a SEASA é um parceirão da gente, que ele doa fruta, legumes, ossadas, para a gente poder fazer o caldo para distribuir com o projeto da rua que a associação tem também. Entendi. Aí você consegue, você sempre trabalhou pelo jeito assim, já faz mais de 20 anos com social e tudo mais. Então você conhece esses mecanismos, né, de como fazer para trazer as coisas para cá, né? Então, o que eu quero perguntar, qual o tipo de assistência assim que você acha que aqui no Bom Jardim é o que mais as pessoas precisam? O que a gente mais precisa, não só a pessoa com deficiência, porque também é assim, é importante frisar, não é porque tem um nome Associação da Pessoa com Deficiência que a gente vai trabalhar só com esse segmento. Aqui a gente é aberto para todo o público. É o idoso, é a criança, é o adolescente, é todos os segmentos, todas as pessoas, né? E aí assim, na área social que a gente mais precisa aqui, no próprio bairro, né? Na própria associação, lá na sede também, é a questão da infraestrutura. Principalmente, né? Aí vem a questão saúde, vem a questão da assistência social e educação. Mas a princípio é a infraestrutura, porque como com uma pessoa com deficiência, um idoso, uma pessoa com deficiência temporária, né? Ela vai se locomover numa cidade, numa rua sem infraestrutura. Não tem como, né? E aí eu costumo dizer assim, eu entro numa rua que não tem nenhum tipo de estrutura para me locomover. Eu entro cega e saio cega e numa cadeira de roda, porque se eu cair e quebrar uma perna, um braço, eu vou ter que usar uma cadeira de roda, uma muleta e assim por diante. Tanto faz ser uma pessoa com deficiência como não. Então a gente precisa, em primeiro lugar, gente, infraestrutura. Aí saúde, assistência social, educação, direitos humanos e aí por diante. Entendo, que a prioridade mesmo é a infraestrutura. Infraestrutura. Né? Porque você pode estar com a saúde como estiver boa, mas se você for andar numa rua sem nenhum tipo de... Você cai, você não se machuca? Claro, né? Sim. Então, em primeiro lugar, você tem
tem que ter a sua liberdade de ir e vir, né? Direito garantido. Um direito garantido, né? Com segurança de andar, ir e voltar, tudo bonitinho. Muito lindo, muito obrigada. Agora, vindo para a área do combate à fome, né? Quando foi que você começou a trabalhar com essa temática assim vou saciar a fome das pessoas e a tua relação com a alimentação no social, né? Eu queria que tu me contasse o começo, o princípio disso tudo. Assim, essa questão da alimentação, né, para ajudar a amenizar a fome do outro, que a gente não consegue matar de quem precisa, a gente ameniza, né? Uhum. E aí foi assim, foi justamente também na época da minha perda de visão. Eu fiquei muito, muito deprimida quando eu comecei a perder a visão. Com 2 crianças pequenas, né, uma de 4 anos, uma recém-nascida. E aí pra mim foi muito difícil, né, que eu sempre trabalhei, nunca dependi de ninguém. Agora, naquele momento, eu dependia totalmente das pessoas com 2 crianças pequenininhas. E aí eu entrei na época em depressão, foi muito ruim. Eu fiquei um período dependendo das pessoas, andando com a ajuda das pessoas. Cheguei a usar algumas vezes cadeira de roda, porque meus nervos enrijeceram das minhas pernas, dos meus braços, eu precisava de muito apoio. E aí um dia, a minha filhinha mais nova, ela já tinha nessa época 1 ano e pouco, quase 2 anos. Eu, nas crises de depressão, no fundo de uma rede lá, e ela chegou chorando com fome, pedindo pra comer. Que eu não tinha coragem nem de fazer a comida dela, né? Isso pra mim é muito difícil relembrar. Mas faz parte. E aí ela chorando, pedindo comida. Mamãe, eu tô com fome. E eu disse, meu Deus, eu preciso sair disso. Eu preciso sair dessa situação, que eu tenho minhas filhas pra criar, eu tenho minha vida. E aí foi quando, na época, eu fui convidada para fazer parte da associação, a Mocomp, pela dona Vani, que hoje ela tá no céu. E aí eu fui. E um dia deu aquele estalo, né? Que eu tinha que fazer algo mais ainda pelo meu semelhante para eu poder sair daquela situação. Aí eu digo, não, eu vou fazer um projeto para distribuir comida, não sei como, para as pessoas de rua. E aí foi quando eu comecei, foi aí. Aí veio a ideia do sopão. Aí foi quando eu comecei a arrecadar de um e de outro, dos vizinhos, de todo mundo, pedir uma coisinha que eu tava lá, e eu comecei com o sopão de rua. E tô até hoje, né? Desde 2001. Né? Desde 2001. 2001. O que é que você sentiu quando você foi a primeira vez lá dar o sopão? Ai, foi assim um impacto muito grande ver aquelas pessoas naquela situação que eu sabia que existia, mas eu não tinha visto assim. Não tinha o corpo a corpo com eles. Então foi um impacto muito grande, sabe? E aí eu digo, meu Deus, eu passei muita fome no interior, como criança, eu e meus irmãos, né? A dificuldade. Eu sabia o que é a fome. E quando eu vi aquelas pessoas não ter onde dormir, tudo sujo, sem tomar um banho, precisando de comida, de água, de tudo, foi um impacto grande. E aí eu fui só mais ainda me motivando. E eu comecei com 25 quentinhas. Hoje eu já distribuo quase 200 refeições, com suco, com água, com bolo, sempre o que eu posso eu levo. Então pra mim foi muito, muito impactante, mas hoje é gratificante. Sim. Sabe? Quando eu chego lá, ai, assim, uma coisa maravilhosa, gente, eu volto assim, realizada. Quando eu chego em casa, eu venho muito, muito feliz, me sinto muito bem por eu ter ajudado o meu irmão, que tanto precisa, lá na rua, né? Lá onde ele precisa ter o apoio dos governantes que eles não têm. Sim. Então, esse trabalho social, pra mim, é um sonho. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto. Para descrever, né? Não tenho, sabe? A dona Vani, que Deus tá com ela, o seu Fontinelli, né? O Francisco, que ele me dava muito carão no começo. Você tem mania de dar e não você tem que dar a vara pra, né, ensinar a pescar. E eu só chego lá e entrego na mão. Ele fala muito isso. Mas é porque é de mim, sabe? Eu gosto de estar corpo a corpo do começo ao fim. Mas assim, foi eles que motivaram e continuam me motivando, que até hoje ele não deixou de ser parceirão. Ele doa sacola, ele doa as caixas para eu ir para Ceasa, ele doa o carro para ir comigo quando eu não tenho para botar gasolina. Então assim, o Francisco
na minha vida. Ele é teu parceiro muito, de vida, né? Isso, exatamente. Aí hoje, assim, a questão hoje das quentinhas sociais. Aí foi quando justamente começou esse projeto, né? O Adriano, pela rede, né, da CDVHS. E aí, quando eu voltei do interior, eu voltei, me engajei com eles novamente e consegui inserir, né, a Bom Viver, já recém-criada, junto com a Rede Cozinha, que já estava criada na época, né? E aí deu tudo certo. Eu tive que fazer umas pequenas provinhas e consegui, deu tudo certo, né? Hoje estou na rede de cozinhas e aí hoje estou com a cozinha social aqui também na Grande Lisboa e uma no interior. Só que a do interior não é pela rede de cozinha do Bom Jardim, ela é pelo Instituto Compartilha, que é outro parceirão da gente também, né, no social. Tanto na empregabilidade, nós hoje temos 2 pessoas contratada que ajuda a gente na associação pelo Instituto Compartilha e temos a cozinha social, onde a gente hoje distribui, né, em cada cozinha diariamente, segunda a sexta, as 100 quentinhas em cada cozinha. Então a rede já tinha sido criada, já tinha sido feito mapa participativo? Já. Entendi. Quando eu entrei, já. Assim, Foi mais ou quando. menos. Não foi do Evandro. Foi no período que o Elmano ganhou e assumiu, né? Que aí veio aquela questão do projeto Ceará Sem Fome, pela primeira dama, né? E aí foi quando eu. Assim, porque como eu sou também do partido, partidário, a gente vai para as reuniões, né? E fica sabendo das coisas. E aí foi quando eu procurei o Adriano. E aí a gente conseguiu colocar como associação Bom Viver na rede de cozinhas. Eu só tenho a agradecer a todos que estavam já lá. Já tinham começado o projeto, em nome do Adriano. Só tenho que agradecer da gente ter conseguido se inserir hoje na rede de cozinhas. E aí, dentro da rede de cozinhas, agora voltando para a rede, né? O que é que mudou no teu olhar, assim? Teve alguma mudança? O que é que você acha dessa experiência de estar na rede de cozinhas? Gente, mais uma experiência maravilhosa, porque, volto a dizer, sem o social a gente não chega a lugar nenhum. E a rede de cozinha foi mais uma como é que eu vou lhe dizer? Foi mais uma ferramenta, né, no social, que só cresceu e está crescendo a cada dia. Né? Porque é uma experiência de estar com outras lideranças, pensando no formato, nas coisas. Na melhoria do outro, em como Sim. melhorar, né? Então a gente pensa isso em todas as reuniões, no dia a dia. Então é uma bênção, mais uma bênção que veio, né, cair dentro do Grande Bom Jardim. Olha, eu confesso, eu tinha medo, porque como eu lhe disse, eu não comecei junto com o grupo, né? Quando eu voltei do interior já estava tudo arrumado, então eu só tentei me inserir e consegui inserir. Mas eu fiquei muito preocupada, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Né? Mas como a gente tem, né, uma parceria com todo mundo junto, né? A gente nunca solta a mão, nunca larga a mão do outro. A gente está sempre ali em união, em parceria, sempre levantando e reclamando, dizendo, tá pronto. E eu sou uma delas que eu costumo muito dizer, não é assim, é melhor assim, tá errado, né? Vamos fazer desse formato. E por conta disso também eu tinha muito receio de eu não ficar, porque eu sou assim, né? Mas graças a Deus a gente só está crescendo a cada dia mais, com a nossa união, com o respeito de ouvir o outro, a opinião do outro. Pode até estar errado, mas o outro chega e diz, não, Fatinha, assim não dá certo, né? É assim. E a gente acaba, né, se juntando e dando tudo certo. Por isso que hoje está a rede de cozinha a cada dia melhorando mais ainda e já servindo de exemplo para outros estados, como a gente já sabe, né? Hoje você acha que o Ceará Sem Fome é uma política assim consolidada, que realmente dá para replicar tranquilo, que as outras cozinhas elas vão conseguir fazer? Ou você acha que ainda tem coisa para melhorar? Dá para fazer, dá para replicar, dá para aumentar, mas ainda tem muito que melhorar, muito que fazer, mas também dá. Tem seus lados positivos e negativos, mas... Tem. Entendi. Desde que o poder público ele escute mais a sociedade, mais os movimentos sociais, porque a gente sim, nós sabemos, porque a gente vive na comunidade, a gente
dorme e acorda na comunidade. A gente sabe a dor do irmão da gente que está do lado, né? E a gente sabe o que é morar na periferia. Então, os governos só precisam ouvir os movimentos sociais para que melhore a cada dia mais para a gente. E você acha que hoje a fome ela tem diminuído? Sim. Sim, né? Você consegue acompanhar? Sim, sim. Esses dias foi que eu estava ouvindo, né? Uma reportagem que o Ceará voltou para o mapa da fome. Mas eu fiquei me perguntando, mas como que ele voltou? Se ele nem tinha saído ainda, né? E aí eu vi nessa reportagem e digo, minha gente, mas não muito pode. Distante, isso. Né? A gente tem muito ainda o que caminhar. A gente vai dar ainda muitos passos para melhorar e depois ainda ver se realmente ele saiu do mapa da fome. Então como é que ele voltou se ele nem saiu? Sim. Né? E a gente também precisa debater essas informações. Sim, eu entendo, né? Com certeza. Porque aí assim, ele voltou, então ele tinha saído. Não, ele não saiu. O Ceará não saiu do mapa da fome. É outro diagnóstico assim que é tão distante do que a ciência, é isso que eu estava tentando puxar, né? A ciência, o lado científico de pessoas que não estão aqui, que não presenciam, e aí diz que saiu, entrou, Sim. aí sai estatística, entra estatística e você fica dizendo assim. Aí eu queria saber do teu lado como é que seria essa questão, mas nunca saiu, né? Nunca saiu. E outra, é assim, Nath, a gente vê que essa questão como você colocou, das estatísticas, né? Gente, isso precisa ainda fazer um levantamento muito grande, muito minucioso. Sim. Porque esse programa é maravilhoso, sabe? Do Ceará Sem Fome, esse projeto é maravilhoso. Mas a gente precisa ainda andar muito, caminhar muito. Porque você observa, eu digo pelas duas cozinhas que hoje eu estou com elas, né? Sim. Que eu estou no dia a dia. Tem pessoas que ainda precisam muito daquele alimento, muito ao seu redor, que não está recebendo. Porque tem um limite. Sim. A quantidade. Gente, durante o dia não é só 100 pessoas que precisam comer, não. E outra, não é só um almoço, sabe? A pessoa não come só uma vez. Famílias grandes. Eu tenho uma família aqui que quando a gente começou, era de dar dó. Ela vinha receber a quentinha, eu tinha tanto dó que ela se tremia todinha, de tanta fome que ela passava com a família. Meu Deus. Sabe? Ela se tremia, eu pegava aquela quentinha, ela ficava assim, que eu tinha dó, sabe? Eu abraçava ela, ficava com com ela aqui, ela se tremendo. Aí eu botava na sacola as quentinhas dela e ela levava. Hoje, graças a Deus, ela vem normal, pegar as quentinhas, ela não se treme mais, na hora de assinar, ela assina normal. Então, isso a gente precisa mudar essa realidade. Imagine uma pessoa dessa alimentando pelo menos 2 vezes, 3 vezes durante o dia. É outra história. É outra história, é outra realidade. Então, a gente precisa buscar essas famílias. Tem uns que pega que não tem tanta necessidade, a gente sabe disso. Mas se ele está no critério, né, que eles pedem, que eles exigem da gente, a gente não pode dizer que não está, que não receba. Não é isso? E ainda também tem a questão das pessoas que não têm documentação, que não conseguem atingir o critério, né? Isso é outra questão, né? Pessoas que não têm documento. Ai, mas hoje está fácil tirar documentação. Gente, a realidade de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que não podem, por algumas situações, que não pode chegar num órgão desse para tirar um documento. E você vai dizer que ele não pode receber a comida? Eu não faço isso. Pessoas, fica parecendo que essas pessoas são exceção da exceção da exceção. Parece que assim é uma pessoa, mas é muita gente. São muitas. Tem dias aqui, Nath, que eu recebo de 5, 6, 10 pessoas. Que não tem documento. Que não tem. E aí eu tenho que me rebolar quando eu não tenho doação de nenhum outro canto, porque a gente não pode mexer no que a gente recebe da cozinha. Quando eu não tenho doação, eu tenho que me virar para aprender a dizer um não para aquela pessoa. E isso, gente, é muito doloroso. É muito difícil. Né? A pessoa vir e pedir comida e sair de uma banana. E, gente, isso é muito difícil, sabe? E isso no nosso dia a dia, eu digo isso por mim e pelas outras lideranças, porque a gente escuta de todo mundo a mesma coisa. E é isso que eu digo. E isso que precisa mudar.
a questão de precisa melhorar. ter mais profundidade. O poder público precisa ter mais profundidade e entender que existem essas pessoas, existem. Né? Exatamente, que elas não são invisíveis. Elas estão ali. Elas são mais visíveis do que outros que têm documento. Sim. Porque elas estão ali, pedindo e passando a necessidade do alimento. Certo. A gente já está encerrando a nossa entrevista e eu queria te perguntar uma coisa, tem mais 2 perguntas. A primeira é o que é que a Fatinha sonha? Mas em relação a quê? Sonha. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, sabe? Mas um deles é um dia ver o meu irmão, meu semelhante, não tá passando tanta necessidade, porque só quem sabe é quem já passou. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é morar numa casa que não é sua. Tudo isso eu sei, né? Mas muitos não sabem. Então, um dos meus sonhos é esse. É um dia ver não vou dizer que a realidade não é essa. Todo mundo igual. Que isso a gente não vai ver. Tem que ter pé no...